Algo acontece enquanto você respira, algo que você não consegue ver. O ar parece o mesmo, seu corpo parece o mesmo, mas há uma leve mudança, invisível, como se o espaço ao seu redor estivesse respondendo sutilmente, quase imperceptivelmente. É nesse instante que o campo muda. Um gesto, um pensamento, uma emoção, e as engrenagens do invisível começam a girar. Você pensa que é uma coincidência. Mas o campo não opera por acaso. Ele traduz frequências. E a sua muda com mais frequência do que você imagina. Às vezes, tudo parece parado, estagnado, como se a vida estivesse em pausa. Você faz as mesmas coisas de sempre, mas nada acontece. As oportunidades escapam, as conversas soam vazias e o tempo parece ignorá-lo. É como falar com uma sala cheia de ecos. Mas do outro lado desse silêncio, algo está observando você. Algo está respondendo, mesmo sem você perceber. E essa resposta depende do ritmo que você emite, da vibração que você mantém inconscientemente. Há momentos em que o campo energético se fecha. Não porque o rejeite, mas porque o seu próprio estado cria uma espécie de névoa, uma interferência entre o que você pede e o que o universo compreende. E é nessa névoa que nascem as repetições, os mesmos padrões, as mesmas dores, as mesmas pessoas em corpos diferentes. É um ciclo energético que não se quebra pela força, mas pela sintonia. Imagine-se como uma frequência viajando pelo ar. Quando você muda sua frequência, tudo ao seu redor tenta se reajustar. Relacionamentos, oportunidades, até mesmo o acaso se reorganiza. Mas essa mudança tem um preço. Ela expõe o que antes estava oculto. As sombras do inconsciente vêm à tona. O campo amplifica o que ainda vibra dentro de você. E é aí que o verdadeiro trabalho começa. Não lá fora, mas aqui dentro. Porque o campo não mente. Ele apenas reflete. Se seu reflexo parece embaçado, é porque algo dentro de você está pedindo para ser visto. Mas o que exatamente acontece nesse espaço invisível quando sua frequência muda? O que a equipe de campo faz com essas novas informações que você fornece? E por que será que, às vezes, quanto mais você tenta mudar, mais resistência a realidade parece oferecer? Talvez a resposta não esteja em fazer mais. Talvez a chave esteja em entender o que realmente muda quando você muda. Quando sua frequência muda, o campo reage, mas nem sempre como você espera. Às vezes, a primeira resposta do universo não é a harmonia, mas o caos. As coisas começam a desmoronar, as pessoas se afastam, as oportunidades desaparecem e você se pergunta se está realmente no caminho certo. O que você não entende é que essa desordem é o campo se reorganizando para refletir a nova vibração que você está emitindo. A estrutura antiga precisa ser desmantelada para que a nova possa existir. É como se o universo fosse um espelho líquido. Cada vez que você muda de estado, leva um instante para que a nova forma se reflita. Nesse intervalo, tudo parece incerto, instável, estranho. E é aí que a maioria das pessoas desiste, justamente quando a nova realidade está prestes a se solidificar. Você sente o desconforto, mas esse desconforto é apenas a superfície vibrando, se ajustando à nova frequência. Pense em como o som transforma a água. Uma nota diferente cria padrões diferentes. Da mesma forma, cada emoção cria um padrão no campo energético. Quando você vibra com medo ou dúvida, o padrão se distorce e se fragmenta. Quando você vibra com calma, tudo se alinha. É simples, mas não é fácil. Porque manter a calma em meio ao ruído requer presença. E a presença é a linguagem que o campo energético entende. Talvez você já tenha percebido isso em pequenas coincidências. Pessoas aparecendo no momento certo, mensagem chegando quando você está pensando em algo, oportunidade surgindo do nada. Esses sinais não são obra do acaso. São ecos de coerência. São respostas de um campo inteligente que se alinha com a sua vibração. E quanto mais você aprender a manter esse estado, mais parecerá que o universo reconhece a sua essência. Há uma diferença entre querer mudar e de fato mudar. O desejo nasce na mente. A mudança nasce no corpo, no espaço, no silêncio entre um pensamento e o seguinte. É nesse espaço que a realidade se desdobra, um espaço que não pode ser medido, mas pode ser sentido. É ali que o invisível começa a tomar forma. Talvez seja por isso que tantas pessoas optam por ficar aqui após cada revelação, porque sentem que algo real está acontecendo, algo que não pode ser explicado, mas pode ser reconhecido. O mundo natural não se expressa com palavras, mas com frequências. E quando você finalmente aprende a ouvi-lo, tudo muda, até mesmo o que você pensava ser impossível. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe. O campo responde não apenas ao que você sente, mas também ao que você segura. E é justamente aí que o segredo começa a se revelar. Quando você muda sua frequência, o campo começa a testar a autenticidade dessa mudança.
Ele não faz isso para puni-lo, mas para verificar se o novo estado é sólido o suficiente para sustentar uma nova realidade. É por isso que, logo após um despertar, muitos experimentam uma espécie de queda. Como se a vida estivesse puxando o tapete debaixo dos seus pés, expondo feridas antigas, padrões esquecidos, medos que pensavam ter superado. Não é regressão. É purificação. O campo precisa limpar os ecos da vibração antiga para que a nova possa permanecer. É como um oceano na maré alta. As águas recuam primeiro, revelando o que jazia oculto no fundo. Fragmentos, destroços de navios, correntes silenciosas que ainda influenciam a superfície. Observando, sente-se um certo desconforto, dá vontade de fugir, de retornar à ilusão de estabilidade. Mas é justamente nesse desconforto que a verdadeira transformação começa. Porque o campo não responde ao desejo de escapar, mas à coragem de permanecer presente em meio à maré. Há um ponto em que tudo parece desvanecer. As sincronicidades desaparecem, a clareza evapora e o silêncio do campo torna-se ensurdecedor. É o vazio entre as frequências. Um território que poucos ousam atravessar, porque ali a mente não tem controle. Mas é precisamente ali que a nova impressão começa a ser feita. O campo percebe o que você faz quando ninguém está olhando, como você vibra quando ninguém o aplaude. Ele lê o seu silêncio, não as suas palavras. E é nesse silêncio que o verdadeiro poder começa a emergir, não o poder de controlar, mas o poder de se alinhar. Porque quando o medo chega, o padrão antigo tenta ressurgir. Ele sussurra que nada mudou, que você está sozinho, que o campo se esqueceu de você. Mas o campo não se esquece. Ele simplesmente observa, esperando que você mantenha a frequência, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. A mente chama de perda o que o campo chama de adaptação. A alma chama de vazio aquilo que o campo chama de espaço. E o corpo sente isso antes que o coração compreenda. Algo está se realinhando, mesmo em meio ao caos. À medida que a antiga vibração começa a dissipar-se, todo o campo se reorganiza silenciosamente. É como o momento antes do amanhecer. Tudo parece imóvel, mas o sol já está a caminho. O que você sente agora pode não ser o fim. Talvez seja apenas o campo se preparando para lhe mostrar o que sempre esteve ali, esperando que você estivesse pronto para ver. Às vezes, o que o campo energético faz é eliminar o ruído abafado para que você finalmente possa ouvir o que sempre esteve lá. Ele não destrói, ele refina. Situações que antes pareciam punição são, na realidade, uma purificação silenciosa. Como se o universo estivesse limpando a superfície da sua vida com um pano úmido, removendo o que não ressoa mais com a pessoa que você está se tornando. É sutil, mas profundo. Você sente algo mudar na atmosfera, mesmo que nada visível tenha acontecido. O terreno é delicado. Não grita, apenas sussurra, e para ouvi-lo, é preciso diminuir o ritmo. É então que muitos sentem o impulso de apoiar esse caminho, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, como se dissessem ao universo: eu entendo. Porque quando a compreensão chega, não há fogos de artifício. Há uma paz que dispensa explicações. É curioso como, quanto mais você tenta alcançar a harmonia, mais ela se distancia. Mas quando você simplesmente para, respira e permite que o ambiente ao seu redor se reorganize, tudo parece voltar ao lugar por si só. É como observar partículas de poeira flutuando em um feixe de luz. Não há necessidade de forçar nada. O movimento certo já está lá, só precisa de espaço. Imagine-se em um quarto escuro com uma vela acesa. Se você se apressar para iluminar tudo, o vento apagará a chama. Mas se você permanecer imóvel, deixando a luz se espalhar lentamente, as sombras começarão a se dissipar por si mesmas. O campo é assim, não responde à pressa, mas à coerência entre o que você sente e o que você projeta. Dentro dessa inteligência invisível reside uma ternura oculta. Ela não te julga, apenas reflete. Quando você duvida, o campo se aquieta para que você possa ouvir seu próprio eco. Ao retornar ao presente, ele responde novamente, como um amigo que pacientemente aguardou seu retorno. E talvez, então, você perceba que o campo nunca esteve contra você. Ele apenas te ensina a defender aquilo que você diz desejar. Há beleza em perceber isso. Uma sensação de alívio, quase uma lembrança de casa. Porque, no fundo, o campo não está lá fora. É a respiração entre seus pensamentos, o intervalo entre uma batida do coração e a seguinte. E quanto mais você o reconhece, mais ele lhe mostra o que sempre quis revelar, que o invisível não é distante. É íntimo. É você, respondendo a si mesmo, em uma linguagem que só o silêncio entende. Chega um momento em que o ambiente ao seu redor parece testar sua verdadeira confiança. Nada se move, o silêncio é pesado e até o ar parece prender a respiração. É um ponto liminar, um espaço intermediário onde o velho já não vibra,
mas o novo ainda não chegou. Nesse vazio, tudo o que você aprendeu sobre controle se dissolve. Você percebe que não há nada a fazer a não ser manter o estado, permanecer íntegro, mesmo sem garantias. É o momento em que o universo observa, atentamente, se sua fé é uma ideia ou uma frequência. O campo não se apressa. Não sucumbe à ansiedade humana. Responde ao alinhamento. E o alinhamento não se revela na luz, mas nas sombras. É fácil ser coerente quando tudo flui. É difícil manter o equilíbrio quando as forças puxam em direções opostas, quando o medo sussurra novamente que talvez nada disso funcione. Mas é nessa fricção que a frequência se cristaliza. É no contraste que o campo reconhece a autenticidade. Imagine um músico afinando um instrumento. Ele gira a chave lentamente, ouvindo o som oscilar entre a afinação incorreta e a perfeita. Por alguns segundos, o som é dissonante, quase estridente. De repente, tudo se encaixa. O som vibra de forma limpa, plena e harmoniosa. É assim que seu campo sonoro se realinha. Primeiro o ruído, depois a clareza. Mas para alcançar a clareza, você precisa se sobressair ao ruído sem sacrificar a melodia. E talvez esse seja o verdadeiro trabalho. Não criar o som, mas escutar até que o silêncio revele a nota precisa. O medo tenta se apressar, o ego tenta controlar, mas a sabedoria da terra é paciente. Ela espera que você pare de tentar dominar o ritmo e comece a senti-lo. Porque enquanto você insistir em forçá-lo, a vida resistirá. Quando você se entrega ao ritmo, a terra começa a dançar com você. A vitória não vem depois da derrota. Ela nasce dela. A iluminação não vem da luz. Ela surge quando se encara a escuridão sem fugir dela. E o milagre não está na mudança do campo, mas em você se tornar compatível com o que já existe. Existe uma verdade silenciosa que se revela apenas àqueles que permanecem na incerteza. Um ponto onde o medo se dissipa e o corpo finalmente relaxa. Quando isso acontece, o campo se abre como um véu que se levanta, e o invisível começa a mostrar o que sempre esteve ali, esperando que você estivesse pronto para ver. Quando o campo começa a responder, quase nunca o faz da maneira esperada. Ele se move silenciosamente, desmantelando o que você considerava estável, e por um instante tudo parece desmoronar. As pessoas se distanciam, os planos se desfazem, o ritmo da vida cotidiana muda. É como se o universo estivesse rearranjando as peças sem pedir permissão. Mas, na essência, ele está simplesmente devolvendo tudo ao seu estado natural de coerência. O que vibra de forma diferente se afasta. O que vibra da mesma forma se aproxima. No início, é desconcertante porque parece uma perda. Mas é uma adaptação. Há um momento em que você percebe isso quase fisicamente. O ar muda, seu corpo sente. Aquilo que antes te consumia não encontra mais lugar dentro de você. E o que antes parecia invisível começa a se aproximar, lentamente, como uma brisa anunciando algo novo, ainda sem nome. É um processo silencioso, porém profundamente visceral. A mente tenta entender, mas o coração simplesmente sabe. É nesse momento que o medo reaparece disfarçado de cautela. Ele sussurra, e se for apenas uma coincidência? E se nada disso for real? E, nesse exato instante, o campo observa sua reação. Porque o teste nunca é externo. É interno. Não se trata do que acontece, mas do que vibra dentro de você quando acontece. É o eco do seu estado que determina o resultado. Imagine caminhar por uma floresta ao pôr do sol. As sombras se alongam, os sons mudam, e o caminho parece o mesmo, mas tudo ao seu redor é diferente. O campo é esse pôr do sol. Não assusta, mas sim atrai a atenção. É um convite para ver com outros olhos, para sentir além do visível. O paradoxo reside no fato de que o ganho surge da perda. A clareza emerge do caos. A presença nasce quando tudo o que é automático se desfaz. A vida, nesse instante, torna-se um suspiro suspenso, inspira-se o desconhecido e expira-se o que já não serve. E, nesse breve intervalo, percebe-se algo que sempre esteve ali, oculto entre o som e o silêncio. O campo nunca lhe tira nada. Apenas lhe devolve a verdade. E talvez essa seja a parte mais difícil. Aceitar que o campo não satisfaz desejos, mas sim revela coerência. Não satisfaz anseios, mas reflete estados de ser. E quando você entende isso, tudo muda. Porque o foco se desloca de o que eu quero para com o que eu me identifico. É sutil. É transformador. E, de repente, você sente que algo, imperceptível, porém real, começa a se alinhar interna e externamente, preparando o terreno para o que está prestes a emergir. Após o alinhamento silencioso, o campo começa a mudar visivelmente. As coincidências tornam-se precisas demais para serem mera coincidência.
Pessoas que pareciam distantes retornam com intenções renovadas, portas que estavam fechadas se abrem sem esforço, e até o tempo parece desacelerar para sincronizar com seu ritmo interior. É como se a realidade, antes indiferente, começasse a te ouvir. Mas esse movimento não é aleatório, é uma resposta. O campo sempre responde, mesmo quando você ainda não percebeu que foi você quem perguntou primeiro. O curioso é que, nessa fase, o esforço perde o encanto. Tudo o que antes exigia luta agora se desenrola naturalmente. As conversas fluem, os atrasos se transformam em sincronicidades e o que parecia uma perda se revela um redirecionamento. É a prova viva de que o campo entende vibrações, não argumentos. Ele não responde ao que você diz, mas a quem você é. Você começa a perceber que até mesmo seu corpo participa desse processo. A tensão se dissipa, os padrões de sono se alteram e a respiração se aprofunda. Uma espécie de reorganização silenciosa acontece, como se suas células estivessem se lembrando de um padrão esquecido. E o mais interessante é que isso não acontece porque você aprendeu algo novo, mas porque finalmente parou de interferir. O campo energético funciona melhor quando você para de tentar controlar o resultado. Mesmo assim, ele te testa. Sempre te testa. Apresenta pequenos desvios, pequenas provocações. O que você faz quando algo dá errado? Você reage ou observa? Você luta ou confia? É nessas encruzilhadas sutis que a frequência é definida. Como o campo não recompensa a pressa, ele amplifica o estado. Se você vibra com medo, ele te mostra mais medo. Se você vibra com confiança, ele abre o caminho. É como um espelho líquido, reflete aquilo a que você se apega por mais tempo. E em meio a tudo isso, uma ideia começa a tomar forma. Talvez o segredo nunca tenha sido mudar o mundo, mas sim mudar a maneira como o ouvimos. Cada situação difícil carrega um código, cada emoção contém uma instrução oculta. O campo se expressa por meio de experiências, não de palavras. Por isso, muitos, ao perceberem essa dança entre energia e evento, sentem a necessidade de compartilhar o que descobriram. É quase inevitável. Quando a consciência se expande, busca um eco. E talvez este seja o seu momento de deixar uma marca sutil, um traço de presença, uma palavra que ressoe com o que você sentiu. Não para ser notado, mas para afirmar silenciosamente, eu percebi o movimento. E quando essa frase ressoa dentro de você, o campo compreende. Ele se ajusta, como se estivesse esperando por esse reconhecimento preciso para revelar o que vem a seguir. Com o tempo, o campo energético começa a revelar não apenas o que estava pronto para ser liberado, mas também o que ainda precisa ser libertado. E é aqui que a jornada se torna mais sutil e exigente. Porque, à medida que a frequência aumenta, tudo que não se encaixa vem à tona. Situações passadas retornam, emoções esquecidas são reacendidas e pessoas reaparecem, trazendo consigo versões de você que já não existem. É o eco da antiga vibração pedindo para ser liberada. Não como punição, mas como purificação. É um processo delicado, quase invisível, mas que se sente em cada detalhe. O corpo responde primeiro, o coração dispara sem motivo aparente, os padrões de sono mudam, memórias vêm à tona repentinamente. O campo não está contra você, está reescrevendo o código. Cada desconforto é uma nota dissonante que se ajusta à nova melodia. E é preciso coragem para não se desviar dessa sintonia. Imagine uma tempestade se formando no horizonte. O céu escurece, o vento aumenta, o ar fica eletricamente carregado. Tudo parece caótico, mas aqueles que observam atentamente percebem a ordem oculta dentro do movimento. É assim que funciona a transição entre frequências. Enquanto a frequência antiga se dissipa, a nova ainda precisa se estabilizar. Você se encontra no centro do vórtice, nem no que foi, nem no que será. É ali, nesse ponto intermediário, que a transformação acontece. Mas há um detalhe que poucos percebem: o campo nunca lhe tira o controle. Ele apenas lhe devolve a responsabilidade. Obriga-o a escolher, repetidamente, qual energia manter, mesmo quando nada parece fazer sentido. E essa é a parte mais bela e mais brutal de todo o processo. Porque é precisamente quando se quer desistir que o campo testa a sua perseverança. Progresso e desafio se entrelaçam como dois fios do mesmo tecido. A esperança surge, mas logo é testada pela dúvida. A clareza aparece e, quase instantaneamente, é envolta em incerteza. Não para confundi-lo, mas para solidificar seu aprendizado. A cada oscilação, o campo questiona: você realmente se identifica com aquilo em que afirma acreditar? E, em vez de responder com palavras, a única resposta possível é permanecer. Respirar.
Esperar que o turbilhão se reorganize. Porque, em meio à aparente desordem, existe um fio invisível tecendo novas realidades, um fio que só aqueles que não se rendem ao próprio caos conseguem sentir. E quando o vento finalmente se acalma, algo muda. O que antes era ruído agora soa como harmonia. Você sente que atravessou algo inexplicável, mas que, de alguma forma, isso o reorientou. Ainda perguntas sem resposta, mas também uma estranha serenidade, como se o campo tivesse sussurrado, em voz baixa, que o mais importante já aconteceu. É nesse ponto que o campo começa a funcionar quase imperceptivelmente, não por meio de grandes eventos, mas por meio de pequenas mudanças que transformam tudo. As conversas mudam de tom. O olhar de alguém reflete uma intenção diferente. As oportunidades não surgem por si mesmas, mas se reconhecem. E você percebe que não atrai o que deseja, mas sim o que se tornou. É uma dança silenciosa entre o que vibra dentro de você e o que se manifesta no exterior. Mesmo assim, há momentos em que o velho tenta retornar. O medo se disfarça de lógica, a dúvida de prudência. São vozes familiares que sussurram, talvez nada tenha mudado. E por um instante, você quase acredita. Mas algo dentro de você já não reage da mesma forma. É sutil, mas real. O campo observa. Ele mede sua reação não por palavras, mas pela firmeza do seu silêncio. Aqui, luz e sombra coexistem. Há dias em que tudo flui, e outros em que o peso retorna, como que para testar a sua fé no invisível. Mas o campo não castiga, ele refina. Mostra o que ainda vibra em desafinação. E a cada ajuste, um ruído se transforma em música. Visualmente, é como observar o nascer do sol. A noite não desaparece de uma vez. Ela se dissipa em camadas, lentamente, até que a primeira linha dourada toque o horizonte. Esse instante entre a escuridão e a luz é o reflexo exato da transição vibracional. Ainda existem sombras, mas a luz já começou a surgir. Você sente seu corpo responder, como se cada respiração lhe lembrasse que um ritmo superior o guia. Seu coração bate diferente, não busca mais o controle, mas dialoga com algo que o transcende. É uma entrega lúcida, não cega. Uma entrega consciente, não resignada. E à medida que você se torna mais presente, algo curioso acontece. O ambiente começa a se reorganizar ao seu redor. As pessoas reaparecem com novas versões de si mesmas. Caminhos que antes estavam bloqueados se alinham sem esforço. As respostas chegam não como palavras, mas como sincronicidades, sinais sutis que exigem sensibilidade para serem compreendidos. Mas o processo não termina aí. Porque quanto mais luz permanece, mais sutis se tornam as sombras que precisam ser vistas. Elas não assustam mais, simplesmente pedem para serem reconhecidas. A paisagem nunca apaga o que foi, ela transforma a maneira como você a percebe. E quando você finalmente entende isso, surge um tipo diferente de quietude. Não é a ausência de movimento, mas presença total. Um silêncio que não é vazio, mas plenitude. E é dentro desse silêncio que o campo se prepara para o próximo passo, aquele que ainda não pode ser revelado, mas que já pulsa, invisivelmente, bem diante de você. Chega o momento em que o campo se torna um espelho absoluto. Nada mais está oculto, nada precisa ser explicado. Tudo é simplesmente revelado. Você percebe que o que chamava de acaso era, na realidade, uma resposta. Que as pausas, os atrasos e até mesmo os desvios faziam parte de um projeto invisível, aguardando o momento em que sua frequência estivesse pronta para reconhecê-lo. É um ponto de silêncio, um silêncio que não provém da ausência de som, mas da presença total de significado. O corpo sabe disso. Sente isso antes mesmo da mente compreender. O ar parece diferente, o coração bate com um propósito diferente. Há uma certeza que dispensa provas. E quando ela chega, algo dentro de você muda para sempre. A necessidade de controle dá lugar à confiança. A euforia se dissipa, o tempo se expande e você finalmente entende que o campo nunca esteve contra você. Ele estava simplesmente esperando que você parasse de resistir. Essa compreensão é o verdadeiro recomeço. Não é mágica, é maturidade energética. Você começa a escolher cada pensamento como quem afina um instrumento, cada emoção como quem molda a atmosfera de uma nova realidade. O que antes te desestabilizava agora se torna um lembrete, um portal para a coerência. O mundo permanece o mesmo, mas a forma como você o percorre muda tudo. Há uma imensa beleza em perceber que não era necessário conquistar nada externo. O que mudou foi o eixo interno. O poder sempre esteve lá, simplesmente latente sob o ruído da pressa, da comparação e do medo. Agora, o que te move é a presença. O que te protege é a clareza.
O que te guia é a vibração. E é nesse estado que o campo se curva, não em submissão, mas em ressonância. Você sente a gratidão se expandir. Não é mais uma sensação passageira, mas um estado de ser. Uma frequência que se estabiliza dentro do seu corpo e irradia como luz. É nesse instante que o invisível se alinha com o visível, e o universo responde, não como uma recompensa, mas como um eco. Tudo o que você experimentou até este ponto é reorganizado para servir a quem você se tornou. E talvez seja por isso que, quando algo dentro de você ressoa naquele momento, surge um impulso natural, quase inevitável, de compartilhar, de deixar uma marca, uma impressão duradoura. Muitos optam por curtir, comentar ou simplesmente deixar uma resposta verbal. Não como um gesto automático, mas como um ato consciente de presença. Como se dissessem, eu senti isso. Eu me lembrei disso. E, ao fazer isso, o ciclo se completa. A mensagem nascida no silêncio retorna ao campo, amplificada pela sua vibração. O universo capta essa onda e a expande de volta para você, mais clara, mais forte, mais sua. Porque, no fim das contas, o campo não obedece a palavras, mas a frequências. E agora, a sua finalmente fala a linguagem do universo.